Vamos lá então para mais uma aula de geografia da Perspectiva Geo, Prof. Fran aqui com vocês, para a gente começar a falar de orientação e localização na aula 2. Para a gente começar a falar sobre isso, o que é importante? A gente considerar que orientação é sobre os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, e localização vai ser sobre latitude, longitude, pontos cardeais e por aí vai, tá? Mas isso não tem muita importância não, só pra gente começar a falar sobre isso, tá? Não aparece na prova, orientação é sobre o quê? Localização é sobre o quê? Não, certo? E aí a gente vai começar definindo a orientação. Então, a orientação espacial, ela é a área do conhecimento responsável pela elaboração e o estudo da espacialidade das representações cartográficas, incluindo mapas, plantas, croquis, né? E cartas gráficas também. Então, o que a gente tem que observar sempre em um mapa? E que é um dos principais elementos do mapa, tá? A gente tem que perceber, procurar a rosa dos ventos ou essa seta aqui que indica o norte. Às vezes elas vêm meio diferentinha assim, tá? Mas, de fato, é um dos elementos do mapa e elas precisam aparecer ali para ter o quê? Para esse mapa ter um rigor cartográfico, certo? E aí nós vamos começar a falar dos pontos de orientação. Os pontos de orientação são os pontos cardeais, os pontos colaterais, que estão quem? Entre os cardeais. E os pontos subcolaterais, que estão entre os cardeais e os colaterais, certo? Como que eles vão funcionar? Tá? A seguinte forma. Ai, professor, sempre me perco nisso. O que acontece? Se você sabe norte, sul, leste, oeste, vamos embora já, certo? A gente já resolve muita coisa. Por quê? Porque entre um cardeal, certo? E outro cardeal, nasce um colateral. Então, entre o norte e o leste, surge quem? O nordeste. Por que aqui é L e aqui é E? Porque este é em inglês, certo? E aqui, entre o leste e o sul, sudeste, né? Sul e oeste, sudoeste. Oeste, né? E norte, ou norte e oeste, noroeste. E aqui, como que a gente vai fazer? Entre um cardeal e um colateral, vai ter um subcolateral. Então, vai ficar nordeste, certo? E assim por diante. É bem tranquilo. Eu preciso entender isso aqui. Tô na prova, não sei por onde começar. Faça uma rosa dos ventos, tá? Isso aqui resolve muito a sua vida. Faz ela assim, ó, simplesinha mesmo, ó, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Eu preciso dos subcolaterais. Aí você começa colocando eles aqui, ó, certo? Dá super certo. Gente, agora tem um fator muito importante aqui, que eu vou até trocar a letra, que são nomenclaturas, tá? Então, ó, norte, setentrional e boreal. Vou até apagar que ficou meio torto aqui. Eu não tô sabendo lidar ainda muito com isso aqui, tá? Vamos que vamos. Então, vamos ter que ter um pouquinho de paciência nesse, ó. Então, vamos colocar esse amarelo aqui pra ver se ajeita. Ó, pra norte, nomenclaturas de norte. Às vezes na sua prova, e muitas vezes na sua prova, não vai aparecer norte. Vai aparecer o quê? Setentrional ou boreal. E isso é exatamente a mesma coisa que norte, certo? Para leste, o que vai aparecer? Vai aparecer oriental ou nascente, certo? Para sul, meridional ou austral. Para oeste,
ocidental ou poente. Percebam, dificilmente, dependendo inclusive do nível da sua prova, ela vai vir com nomenclaturas muito facinhas, assim, de norte, sul, leste, oeste, certo? Então, essa dinâmica aqui, essas outras nomenclaturas, é muito importante que vocês saibam identificar caso elas apareçam, certo? Instrumentos de orientação. Então, a bússola, aquele clássico, e a gente ama uma bússola, acha lindo uma bússola, né? E a bússola, por muito tempo, ela foi o principal instrumento de orientação. Ela é um equipamento clássico, né? Com agulha imantada, essencial para navegação e trilhas, baseando-se no magnetismo terrestre. O GPS, que por muito tempo a gente ia comprar aqueles aparelhos de GPS, né? Que é o Global Position System. Então, é uma tecnologia moderna que utiliza satélites para fornecer a localização exata, né? Aqui, ó, das coordenadas geográficas, altitude e velocidade. Tanto que a partir do GPS ali, quando a gente está viajando, né, ele acaba avisando aí até se a gente está passando os limites de velocidade. Então, ele é muito bacana de fato. Hoje a gente não precisa mais dos equipamentos, ele tá no nosso celular, tá nos carros, né? Já vem junto ali nos carros. A rosa dos ventos, que é o gráfico aí que apresenta os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais e fundamental na cartografia e leitura de mapas. O astrolábio é um instrumento histórico e é usado para medir a altura dos astros e auxiliando a localização geográfica. Gente, agora eu lembrei, agora que eu vi aqui rosa dos ventos, essa daqui, de fato, ela parece uma rosa, ó, tá? Mas quando a gente faz ela só com pontos cardeais e colaterais, ela fica parecendo uma estrela. Mas a rosa, ela vem desse sentido ali, de quando nós temos todos os pontos. Ela fica muito parecida com uma rosa. Aí nós vamos ver aqui, ó, orientação pelo sol. Esse é aquele clássico, né? A gente aprende lá quando é criança ainda. O prof pede para vocês, chega em casa ou amanhã de manhã e façam isso. Então, como que a gente faz primeiro para localizar? Nós temos que usar de manhã, né? Ao nascer do sol ali. Então, a gente tem que, ó, identifique a direção onde o sol nasce e aponte seu braço direito para ela, certo? O oeste, o seu braço esquerdo apontará automaticamente para onde o sol se põe, a oeste. O terceiro passo, à sua frente estará o norte e o quarto passo, às suas costas estará o sul. Isso aqui é incrível, dá super certo. Dá sempre certo? Não tanto. Por quê? Porque tem uma variação sazonal, tá? Então, o ponto exato onde o sol nasce muda levemente conforme os solstícios e equinócios, tá? Mas a regra geral de leste-oeste, ela permanece funcional aí para orientação básica, certo? Outra coisa importante nós vamos ter uma diferença entre o norte geográfico e o norte magnético também da Terra, tá? Então, ó, meio-dia, quando o sol está no ponto mais alto, que é o zenite, a sombra projetada aponta para o sul, no hemisfério norte, e para o norte, no hemisfério sul. Então, a gente vai ter o contrário, certo? Dando continuidade aqui, a gente vai falar então de localização. Então aqui a gente começa a falar de quem? Delas. Latitude e longitude. O pavor da galera. Por quê? Porque a latitude e longitude ela é muito subjetiva assim na nossa cabeça, certo? Então vamos lá. A localização no espaço geográfico é feita por coordenadas geográficas. Quem já jogou batalha naval, né? É bem num contexto de batalha naval, certo? Eu esqueci de coordenada geográfica. Lembra da batalha naval que você vai dar conta, tá? Então, ó, paralelos e meridianos que cruza, né, a Terra por meio da latitude e da longitude, certo? É possível encontrar o ponto exato, a posição exata de qualquer ponto na superfície terrestre. Além da localização precisa, essas medidas em graus são fundamentais para determinar climas e fusos horários. Então, às vezes, vem uma questão lá para ti que tem tudo isso aqui, que tem o quê?
a latitude, ó, a latitude, a longitude, e ela vai também trazer o quê? Clima e fuso horário. Então, para além da questão da localização, né, a partir de uma latitude, de uma longitude, de um paralelo, de um meridiano, tá? Nós vamos ter ainda a questão dos climas e dos fusos horários, certo? O que é importante aqui? Deixa eu ver como que eu trouxe. Aqui, certo. Então, olha só, o nosso principal paralelo é quem? O meridiano de... O nosso principal paralelo, eu fiquei olhando ali os negocinhos e fiquei bloqueando aqui, ó. O nosso principal paralelo é a linha do Equador. Deixa eu voltar, pegar a caneta. Vamos lá, é a linha do Equador, certo? É o nosso principal paralelo e ela tem a latitude 0, certo? É uma latitude baixíssima, ok? E aí nós vamos fazer o quê? A gente vem de 0 até 90 graus, certo? 90 graus o quê? Norte. E de 0 até 90 graus... sul, tá? E quando a gente trata de meridiano, qual que é o nosso principal meridiano, a nossa principal linha aí de longitude? É o meridiano de Greenwich. Como que eu encontro ele, ó? Aqui ele tá sem nome, ó, tá? Como que eu encontro ele? Porque ele é grau 0, tá? Ele é grau 0, ó. Então, aqui que ele tá. Ai, não tem os números ali, prof. Como é que eu vou achar? Vai mais ou menos na Inglaterra, aqui, ó, tá? Ele passa na Inglaterra, no Observatório Central ali de Greenwich. Como que ele funciona? Ele vem aqui, ó, do 0 a 180 leste e de 0 a 180 oeste, certo? Ó, 180 mais 180, 360. 180, 360, né? Aquela musiquinha. Ah, prof, mas por que 90 aqui? Porque é 90 mais, ó, 90 mais 90 mais 90 mais 90, que também vai dar os 360. Porque isso aqui, na verdade, é um planisfério. A gente vai ter uma aula só de projeção, né, cartográfica. No entanto, esse daqui, este aqui, é este daqui, né, um globo que a gente abriu, certo? Então, vamos lá. A gente pegou o globinho e deixou ele numa projeção plana. E aí, nós vamos falar o quê? De latitude. Então, a latitude, elas são paralelos. Epa, ficou todo borracha. Ó, eu tô começando com isso aqui, viu, gente? Vocês tenham paciência comigo. Ó, latitude. Então, as latitudes são paralelos e indicam a latitude, que é a distância em graus da linha do Equador até o paralelo de um determinado lugar. Os valores da latitude variam de 0 na linha do Equador a 90 graus, então, nos polos, devendo ser indicada também a posição, hemisfério sul ou hemisfério norte. Gente, latitude e paralelo é sempre norte ou sul, certo? Quando a gente vai fazer uma questão lá de encontrar os lugares, é assim que vocês vão identificar os hemisférios, certo? Porque ela vai trazer lá linhas de latitude e de longitude. Então, se for norte ou sul, é porque é uma latitude, é um paralelo, certo? Se for oeste ou leste, é um meridiano ou uma longitude, ok? Continuando aqui. Aí nós vamos ter
que a latitude ela faz? Né? O que é muito importante? Ela é muito importante, ela é um dos principais fatores do clima. Por quê? Quanto mais próximo à linha do Equador, serão áreas mais quentes, certo? E quanto mais próximas dos trópicos, dos polos, né? Então, ó, daqui pra cá vai ficando mais frio, certo? No sul também é mais frio. Por que eu falo que é um dos principais? Porque, por exemplo, o Peru, né? A localização do Peru, ó, está numa zona tropical, certo? No entanto, tem áreas no Peru que são muito frias. Por causa de quê? De quê? Por causa da altitude, certo? Então, a altitude vai fazer com que as áreas fiquem frias, mesmo estando em uma zona tropical, ok? Então, latitude e clima tem essa relação, certo? Além disso, tem toda uma questão de pressão atmosférica também, né, que está relacionada a isso. A gente não vai falar disso agora, tá? Quando chegar lá na aula de clima, nós vamos falar. A latitude no Brasil, como que ela influencia? O que vocês vão perceber, ó? Que os nomes, né, dos climas, eles estão estreitamente relacionados com a latitude, com o nome das latitudes. Então, ó, clima equatorial, perto da linha do Equador, né? Clima tropical, então tá entre os trópicos. Semiárido já tem uma questão relacionada à falta de chuva. Clima tropical, nesse caso, tropical de altitude, o fator da altitude importa aqui. Tropical atlântico, ó. Tropical, mas ele é atlântico. Por quê? Porque ele está próximo do Oceano Atlântico. E subtropical, porque está abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, por exemplo, essa porção aqui, ó, ela é subtropical, certo? Então, ó, o Brasil possui uma extensão latitudinal majoritariamente no hemisfério sul. Então, 93%, bastante coisa, certo? Do território, estendendo-se aproximadamente, né, de 5 graus norte a 34 sul. O país é cortado pela linha do Equador ao norte e pelo Trópico de Capricórnio ao sul, resultando em um clima predominante tropical e baixas latitudes. Então, ó, baixa latitude quer dizer o quê? Que nós vamos estar próximo da linha do Equador. O Equador é a latitude mais baixa que a gente tem. E a latitude mais alta? Aí depende se é norte ou sul, né? Mas lá nos polos nós vamos ter latitudes altas, certo? Continuando aqui. E latitude e estado do Paraná, porque eu falo do estado do Paraná. Então, nós vamos ter aqui, ó, a latitude no Paraná, situada majoritariamente abaixo do Trópico de Capricórnio, né, que é aproximadamente 23 graus sul, e é o principal fator que define o clima subtropical no estado, causando temperaturas menores ao sul e estações do ano todo muito bem definidas, e a ocorrência de geadas, certo? Ela divide o Paraná em zonas com influências tropicais ao norte e temperadas no sul. Então, aqui a gente tem, ó, o AF, que é o litorâneo, né, que é próximo aqui ao Oceano Atlântico. O subtropical, 2 subtropicais, mais um é de subtropical de úmido com verão quente, certo? Então, ó, CFA, subtropical, esse daqui, ó, o verão é quente, certo? Então, vai pegar a porção norte, noroeste, até parte aqui do oeste, certo? E o CFB, subtropical úmido com verão temperado ou ameno. Então, pega essa região aqui, ó, de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava e assim por diante. E aí nós vamos falar de longitude. As longitudes são as distâncias em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Qual que é o meridiano de origem? O meridiano de Greenwich, certo? Não esqueçam dele, ó, aqui, certo?
Por convenção, adotou-se como o de origem o meridiano de Greenwich, que passa no observatório de Greenwich, na Inglaterra. Outra questão importante, gente, é que a Inglaterra era uma superpotência mundial aí quando eles fizeram essas definições de fuso horário, né? O fuso horário, ele é uma questão mercadológica, né? Tem países, por exemplo, que não usam, né, que tem essa questão do tempo, não consideram essa questão do tempo, tá? Quando nós formos falar de fuso horário, vou colocar para baixo aqui, me colocar para baixo. O que é importante? A gente tem que achar aqui. Onde que eu vou me colocar aqui, gente? Aqui, ó. Pegar vermelho, tá? Então, ó. Longitude. Pensou longitude, pensa o quê? Fuso horário. Volta. Pensou longitude, pensou fuso horário. Então, ó, aqui, ó. Aqui tá o zero, meridiano de Greenwich, ficou meio tortinho, né? Certo? Mas a partir daqui, o que eu tenho? Horas adiantadas para leste, certo? E horas atrasadas para oeste, ok? Ai, prof, eu não consigo lembrar disso, meu Deus, não sei o que fazer. Pegou a prova, tem fuso horário? Já faz ali o teu desenho, coloca, ó, norte, sul, leste, oeste, e já coloca aqui, ó, mais e menos, certo? Se é só fuso horário, não tem nenhuma outra questão junto, porque o que as provas fazem? Elas juntam fuso horário, clima e localização. Tudo para falar do quê? De latitude, de longitude, de paralelo, de meridiano, de coordenadas geográficas aí, num contexto geral, certo? Então, tá. Que mais que é importante? Linha internacional da data, tá? É uma linha imaginária no Oceano Pacífico, aproximadamente no meridiano 180 graus. Então, onde que ela fica? Ó, claro que ela não é bem retinha, né? Mas ela vai passar no Oceano Pacífico. E ela passa entre os Estados Unidos, aqui na presença do Alasca, né? E a Rússia aqui, ó. Como que é o nome desse cara aqui? Esse daqui. Estreito de Bering, certo? É aqui que ele passa, tá? Ai, ficou um olhinho aqui. Vamos fazer um sorriso. Fazer uns cílios. Tchu, 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 tchu. Misericórdia. Enfim, então ao cruzá-la de oeste, ó, ponto importante. Ao cruzá-la de oeste para leste, retrocede-se um dia e de leste para oeste, adianta-se um dia. Estabelecida em 1884, ela não é reta, possuindo desvios para evitar que países vizinhos tenham datas diferentes, tá? Função, regular a mudança da data no globo terrestre. Localização, passa pelo Oceano Pacífico, oposta ao meridiano de Greenwich, certo? Quando a gente trata de fuso horário, né, nós temos uma questão importante aqui, que é o quê? Opa, deixa eu apagar essas coisas erradas aqui. Que é o limite prático, tá? O que é o limite prático, prof? O limite prático é essa questão das linhas não serem retinhas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, percebam, essa daqui é uma linha de latitude, de longitude, né? Ó, é o meridiano 120, tá? Mas a linha de fuso horário, ó, ela fica tortinha, tá vendo? Porque senão eu ia passar cortando, ó, territórios, certo? E isso ia ser um problema, né? Como que do lado um do outro aqui a gente ia ter horas diferentes, ok? Continuando aqui, aí nós vamos ter, ó, regra de travessia, então, de oeste para leste, né? Da Ásia para América, subtrai um dia, exemplo, 2 de janeiro, 1 de janeiro. Gente, para 1 de janeiro, isso cai na prova, viu? Isso cai em algumas provas. Então, isso é... Como que eu vou dar conta de fazer isso aqui, prof? Fazendo exercício.
Tem que fazer bastante exercício pra gente, né, dar conta de entender, certo? E aqui é aquela continha que se faz, um avião saiu, né, de tal lugar. Enfim, aquele clássico que a gente aprende lá na escola mesmo, né? Se a sua sala não era muito bagunceira, e você também. Daí você, de repente, não aprendeu, que você era um bagunceiro, né? Enfim, bagunceiro, bagunceira. Ó, leste, né? Vou começar de novo aqui, que divaguei. Ó, oeste, de oeste para leste. Ásia para América, ó. Da Ásia aqui para América. Eu passei pela linha internacional da data, aqui ela, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair um dia. Se é 2 de janeiro, eu volto para 1º de janeiro, certo? De leste para oeste, da América para Ásia. Então, ó, o contrário, né? Da América, aqui o Havaí. Da América para Ásia. O que eu acrescento? Adiciono um dia. Então, ó, 2 de janeiro, exemplo. Ao viajar do Havaí, lado oriental da América, para o Japão, lado ocidental da Ásia, você ganha um dia e avança no calendário. Desvios. A linha internacional da data não é perfeitamente reta, ela contorna ilhas e países como a Rússia, né, e ilhas da Oceania, garantindo que o mesmo território não tenha 2 dias distintos. Origem foi estabelecida em uma conferência internacional em 1884 para padronizar os fusos horários. Certo? E quando a gente pensa em longitude no Brasil, nós temos quem? Nós temos 4 fusos horários, tá? Todos eles são o que nós chamamos de negativos. Por quê? Porque nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich, ó. Então, todos eles vão ter esse menos. Isso não quer dizer que quando eu faço um cálculo de fuso horário, que eu tenho que tirar 2, tirar 3, tirar 4, tirar 5. Não. Aqui ele só aumenta ou diminui 1 hora, certo? Então, por exemplo, aqui, que é o primeiro, Fernando de Noronha, que é o de Fernando de Noronha. Aqui é o de Brasília, né? No caso aqui, nosso brasileiro, ó, de Brasília e esse das ilhas de Fernando de Noronha, certo? Então, se eu venho para leste, eu venho para oeste, o que eu faço? Eu atraso 1 hora, tá? Aqui, mais 1 hora. Aqui, mais 1 hora, certo? Como que eu posso lembrar disso? Sempre coloca um mais ou um menos, certo? Então, ó, se é menos para oeste, então o que eu vou fazer? Menos, menos, menos. Se é mais para leste, mais, mais, ó, mais, né? Aqui eu fico o contrário, né? Tá espelhado minha imagem, certo? Então, ó, o Brasil possui 4 fusos horários. O Brasil possui 4 fusos horários oficiais devido à sua vasta extensão longitudinal, de leste para oeste. Todos os fusos horários brasileiros estão localizados a oeste do meridiano de Greenwich, o que significa que as horas no país são atrasadas em relação ao tempo universal coordenado, que é o quê? O TC, tá? Tranquilo aqui? Gente, fuso horário é um dos conteúdos mais chatinhos que tem, tá? Pra gente dar conta dele, o que a gente tem que fazer? Exercício. E esse daqui, o ponto antípoda. O ponto antípoda é o ponto exatamente contrário de onde você está. Como eu estou em Cascavel, no Paraná, é dele que eu vou contar, tá? Então, ó, para encontrar o outro lado do mundo, né? Sabe essa coisa do outro lado do mundo? Quando a gente era criança, que a gente queria cavar um buraco e sair do outro lado, onde é que eu ia sair, certo? Então, esse é o ponto antípoda. Então, saindo de Cascavel, seguimos dois passos matemáticos aqui, certo? Então, primeiro a gente vai saber o que é o ponto antípoda. Ó, o termo antípoda refere-se a 2 pontos na superfície da Terra que são diretamente opostos. Ó,
são diretamente opostos. Em termos simples, se você pudesse atravessar uma haste reta pelo centro do planeta, ela sairia exatamente no ponto antípoda do outro lado, certo? É claro que a gente não pode, né, atravessar o planeta, mas se a gente pudesse, isso é o ponto antípoda. Como que a gente faz esse cálculo? Então, olha só, tem que fazer umas trocas de hemisfério e por aí vai. Então, vamos lá. Latitude. Então, a gente tem que tratar de latitude e de longitude. E tem 2 cálculos para fazer. Então, no caso da latitude, a gente apenas inverte o hemisfério. Então, por exemplo, Cascavel, ele está a 24 graus e 57 minutos sul, né, de latitude, certo? Então, o que eu vou fazer para achar o antípoda dele? Coloco 24 graus, 57 minutos, norte. Então, eu só mudo, certo? A gente só troca o sul pelo norte, nesse caso da latitude. Já da longitude, não. Da longitude, a gente vai ter que trazer aqui, ó, o 180. Então, subtraímos a longitude original de 180 e trocamos oeste por leste. Então, eu pego quem? 180 graus menos 53 graus e 27 minutos. Isso vai dar 126 graus e 33 minutos. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tô do lado oeste, certo? E eu tenho que colocar, então, do lado leste. Então, o meu ponto antípoda, qual que vai ser? Ó, vai ser 53, nesse caso aqui é o original, ó, 53 graus, 27 minutos oeste. Então, a longitude vai ficar 126 graus, 33 leste, tá? Como que ele ficou? Como que fechou isso aqui? 24 graus e 57 minutos norte, 126 graus, 33 minutos leste. Então, esse é o meu ponto antípoda. Se eu tivesse colocado uma haste e atravessado, certo? Onde será que eu fui parar, meu Deus do céu? Tá? Eu fui parar, ó, do outro lado da Terra aqui. Fui parar em Taiwan, ó, no leste do Oceano Pacífico, certo? Ó, no leste do Oceano Pacífico, sempre vem com esse vermelho aqui. Tá? Aqui. Ó. Então, este ponto está localizado no Oceano Pacífico, a leste de Taiwan e ao sul do Japão, perto das ilhas de Okinawa. Se você cavasse um túnel reto de Cascavel, sairia no mar e uma região de águas profundas do Sudeste Asiático, certo? Então, aqui, é claro, ele ficou o quê? Ficou num planisfério, tá? Ai, prof, não entendi nada disso aqui. Meu Deus do céu, daí que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar, parar esse vídeo, stop it, e fazer passo a passo, certo? Caso apareça numa prova específica aí tu faz esse passo a passo aqui que você vai dar conta de chegar no ponto antípoda que tá pedindo naquela prova, tá bom? E aí, pontos extremos do Brasil? Esse daqui a gente já conhece bem, né? Olha só, vamos falar deles. Aqui, o ponto mais setentrional, ó, de novo isso aqui, né? Setentrional. Viu que não tá ponto mais norte? Está o ponto mais setentrional, certo? Qual que é o ponto mais setentrional? Ele fica em Roraima, no estado de Roraima, ó, nascente do rio Ailã, certo? O ponto mais meridional, ó, Arroio do Chuí, certo? Fica onde? No Rio Grande do Sul. O ponto mais oriental se chama Ponta dos Seixas e fica na Paraíba, tá? E o ponto mais ocidental é a nascente do rio Moa, que fica no Acre, né? Deixa eu ver se a prof não tá errando aqui, ó. Fica no Acre.
certo? Então, esses são os extremos do Brasil quando a gente pensa em norte, sul, leste e oeste, ok? Continuando. Já vamos pro exercício! Já tá acabando nossa aula. Vocês já estão cansados? Eu fiquei meio cansadinho com essa aula já. Então, ó, no trecho da obra Alice no País das Maravilhas, a personagem tenta estimar sua posição enquanto cai em uma direção ao centro da Terra. Embora mencione conceitos geográficos aprendidos na escola, ela demonstra não compreender corretamente seu significado, ao perguntar em qual latitude ou longitude ela estaria. Com base no texto e nos conhecimentos cartográficos, a confusão da personagem está relacionada ao tipo de projeção cartográfica utilizada para representar a superfície terrestre, a divisão dos fusos horários e seus limites, a localização do norte magnético em relação ao norte geográfico, aos referenciais utilizados para determinar a posição de um ponto na superfície terrestre e as distorções das formas continentais produzidas pelas projeções cartográficas. Se eu estou falando de latitude e de longitude, o que eu estou falando? De referenciais utilizados para determinar a posição de um ponto na superfície terrestre. Tô achando quase certeza que eu não coloquei a questão inteira aqui, né? Acho que deveria ter um texto aqui, tá? Um trecho de texto tirando de Alice no País das Maravilhas. No entanto, como nós estamos falando de latitude e longitude, só pode ser, né, aos referenciais utilizados para determinar aí um ponto, né, na superfície terrestre. E aí os fusos horários e essa questão cartográfica a gente não vai, acaba que não entra aqui, tá? Ficou errado, mas ficou faltando, né, um trecho, mas deu certo mesmo assim, tá? Aí nós temos um outro exercício aqui que é o seguinte: examine a tabela abaixo que representa dados da posição geográfica e temperaturas médias de 4 localidades. É aqui que eu falei para vocês que surgem questões nesse sentido. E é aqui que vocês têm que fazer o quê? Um quadrante de latitude e de longitude. Então, vocês têm que colocar os hemisférios aqui, certo? Então, aqui eu tenho 0 grau, certo? Norte, sul, leste e um oeste aqui, daí que não é o de 0 grau. Vou colocar uma bolinha aqui de 0 grau. 0 grau. Vamos lá. 60 norte e 11 leste. Então, ó, 60 norte é alta latitude já, certo? Então, vamos jogar mais ou menos aqui, tá bom? 60 norte e 11, ó. 11 também é bem pertinho já do meridiano de Greenwich, ok? Nossa, que ponto, mas vou apagar esse ponto. Ixi, apaguei foi tudo aqui. Agora eu vou fazer tudo de novo isso aqui. Mais, credo. Vamos ver se a gente consegue fazer mais bonito agora. Vou fazer mais, tentar fazer mais reto. Epa, aqui. Tortinho, mas tudo bem. Então, ó, 0 grau, 0 grau. Norte, sul, leste, oeste, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto, 60 norte, então a gente já tem uma alta latitude e mais ou menos aqui 11, tá? Então, vai ser mais ou menos aqui. Isso aqui é o ponto 1. Depois, o ponto 2, 1 sul, 37 leste. 1 sul vai estar, ó, passando aqui, certo? E o 37 leste dá pra gente dar uma jogadinha pra cá, né? Tô achando que esse nosso ponto 2, esse ponto nosso aqui, ele pode estar mais pertinho da linha do Equador, tá? Deixa eu fazer aqui o quadrante de novo. Tá, aqui. O nosso ponto 1,
ele tem que estar um pouquinho mais... Ai, gente, apaguei tudo, não acredito. Ah, não, tá aqui. Ai, graças a Deus, né? Tá. Esse ponto aqui, ó, porque ele é 11, né? Ele tem que estar mais pertinho ali, certo? E esse daqui, até um pouquinho mais pra cá, o 37. Será que se eu apagar, eu apago tudo de novo? Deixa eu ver. Ui, deu certo. Ó, então aqui dava pra gente pôr um pouquinho mais longinho aqui, tá? Porque ele é 37, né? É só pra gente entender mais ou menos onde que tá cada lugar, tá? Não tem como a gente, super, né? Até porque o 1, ó, é bem pertinho aqui da linha do Equador, de fato, tá? 23 sul e 43 oeste. Então, esse daqui já tá para esse lado. 23 sul já é muito próximo do Trópico de Capricórnio, hein? Ó, então 23 sul. Então, eu começo aqui 0, né? 40, né? Vamos pensar mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Vamos jogar mais ou menos aqui? Aqui assim, tá? Ponto 3. Gente, lembra que não é super exato, é só pra gente ter uma ideia onde estão cada ponto. 34 sul e 19 leste. Esse tá do outro lado, ó. 34 sul tá um pouquinho mais pra baixo e 19 leste, ó. Não pode estar muito longe da linha do Equador, né? Ele tá mais ou menos aqui. Esse aqui é 34. Na verdade, esse ponto já ficou até... O que eu tô fazendo aqui? Pera lá, deixa eu apagar esse... Opa, tá. Esse é o... Ai, gente, eu apago tudo as coisas, pelo amor de Deus. Aqui. O 2, né? O 2 era aqui. Nananã, mais ou menos aqui. 2. E aqui... uma hora eu vou ter que aprender a lidar com essa caneta, né? O 4, 34 sul... 34 sul vai ter que estar mais abaixo aqui. E 19, mais ou menos aqui, eu acho. Apesar que ele já tá muito próximo lá, né? Só pra gente ter uma ideinha aqui, tá? Não, acho que eu vou botar ele um pouquinho pra cima. Toda vez que eu apago o quadrante, que saco. Tá. 34 sul. Pra baixinho. 19. Aqui. E aqui o ponto 4, certo? Vocês imaginam onde estão essas cidades aqui, esses lugares? Vamos ver, então. Com base nas informações da tabela, em seus conhecimentos de geografia física, as localidades 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente a... Então, a 1 vai ser na Noruega. Deixa eu voltar aqui. Ó, por que é na Noruega? Porque ela tá no norte, né? Numa alta latitude já, certo? Então, aqui a gente já sacou, já dá certo. Uma coisa bem importante aqui. Então, ó, aqui a gente já sabe que a não é, a C também não, e a E também não, tá? Porque a 1 tá na Noruega, porque ela tá numa alta latitude, certo? Agora, a nossa questão é se é Nairobi ou se é Rio de Janeiro. Nairobi, no Quênia, onde que ela... O Quênia, isso é importante também, viu, gente? O Quênia, ele fica, tipo, muito próximo já daquele chifre da África. Então, ele tá pra cima, de fato, certo? E ele tá no leste. Já o ponto 3, ele tá aqui no oeste. Então, percebam, ó. Aqui a gente vai ter quem depois? Então, o ponto 2, ele vai ser quem? Vai ser Nairobi, no Quênia, certo? Então, ó, agora já nem precisa mais lidar.
Ó, Cidade do Cabo é no sul mesmo, né? É na África do Sul, então é a que fica, é a última lá, é o 4. E Rio de Janeiro é o que fica do lado oeste, né? E Quênia, que tá lá muito próximo já do chifre da África, certo? Então, aqui, é claro que nesse caso, o que a gente tem que saber também? Tem que saber mais ou menos a localização dos, né? Onde que fica mais ou menos os países, tá? Pra gente ter uma ideia, porque às vezes vem um país lá, vem uma cidade de Bangladesh, daí você pensa, meu Deus, onde que fica Bangladesh? Não tenho ideia, né? Então essa questão de saber mais ou menos a localização dos países no mundo, ela é muito importante. Deixa eu trazer para vocês aqui, ó, vamos colocar aqui, né? Eu acho que a questão que fica mais chatinha é a do Quênia, né? É claro que no meu caso, eu sei mais ou menos onde que fica o Quênia, tá? Então, ó, né, o Quênia tá aqui. E ó, o meridiano aqui de Greenwich tá aqui, certo? É claro que a gente fez ali muito na louca, né? Ok, mas ó, 30 e quase 40, né, de longitude, leste, certo? Então, percebam, essa questão é muito importante que a gente consiga, né, dar conta. Ó, 60 graus norte, tá aqui. E era na Noruega, né, aqui, ó, tá? Então, certo? Olha lá, Noruega, ok? Então, percebam, essa questão ela é bem chatinha e a gente tem que ter uma ideia, mais ou menos, da localização dos países no mundo, ok? Gente, a nossa aula de hoje foi essa, né? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre orientação e localização. Ele é um dos temas mais chatinhos, assim, da geografia, porque é muito amplo, muito subjetivo. As linhas imaginárias, elas são imaginárias. Derrubando minhas coisas aqui. As linhas imaginárias, elas são imaginárias, né? Enfim, estamos começando aí com esse projeto. Espero que vocês, né, conseguiram entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Ainda tô lidando com essa caneta, né? E bora que bora. Olha lá. Beijo. Igual a gente fazia, né, antigamente. Beijo pra vocês.